Fala pessoal, meu nome é Felipe. Eu vou contar um pouco da minha história aqui, referente a uma viagem que eu fiz de 7.500 quilômetros aproximadamente, com um Peugeot 308 Turbo. Esse mesmo carro aqui que eu estou filmando. Estou filmando ele aqui por fora um pouquinho, só para mostrar para a galera. E eu vou entrar ali e falar de dentro, porque aqui no mato tá cheio de pernilongo e não tá fácil não. Mas aqui uma prévia do motor, motorzão THP Turbo, 165 cavalos, é brabo o negócio. O carro tem DRL, tem farol de neblina, é um carro compacto aí, para época, acredito que era um compacto médio para premium. Essas lindas rodas, aro 17, o retrovisor aqui é pintado também, cor da roda. Tem uma central multimídia interessante para a época. O charme aqui, que é o teto panorâmico. Tem muitos opcionais, né? Eu não vou falar todos aqui. É bem breve mesmo, só para matar a curiosidade, né? Porque eu gosto muito do carro, da marca. Eu sempre tive Peugeot. Esse é o primeiro turbo que eu tenho. É um carro que exige um cuidado um pouquinho maior em relação aos aspirados, mas nada que um mecânico de confiança e condição financeira para manter não resolva aí a nossa vida, né? Então eu vou relatar um pouquinho ali dentro do carro para ficar melhor o áudio e mais confortável também. O motor ainda está sujo. Hoje é dia 20. Hoje é dia 21 de fevereiro. Eu fiz essa viagem durante o mês de dezembro. Eu cheguei dia 31 de dezembro aqui em Sorocaba. Eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo. E o carro tá parado praticamente desde o dia 31 de dezembro. Eu ganhei uma lembrança lá da BR-116. Então assim, eu só lavei por fora, lavei por baixo. Pode ver que ele tá bem limpinho aqui por fora. Mandei lavar por baixo também. O interior dele tá bem original, tá bem conservado pro ano. O motor eu não mandei lavar, eu tenho medo. Eu mesmo limpo normalmente, mas pela correria do começo do ano eu acabei não limpando. Então é uma coisa que eu vou fazer aí provavelmente no carnaval, agora no feriado eu vou gastar um tempo aqui dando uma garimpada nesse motor. Bom, vamos lá, vamos falar da viagem. Pessoal, agora estou a bordo aqui do 308. É um cockpit bem interessante. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que para essa faixa de preço que esse carro tá condicionado, eu acho que não tem nada melhor. Os mais próximos estão no mínimo o dobro, até mesmo o triplo do valor desse carro aqui. Esse teto dispensa comentários. Assim, é um carro muito diferenciado, né? Mas enfim, vamos aos detalhes. Então assim, eu saí de Sorocaba no dia 2 de dezembro. O destino final era Upanema, lá no Rio Grande do Norte. Então a gente tinha aí mais ou menos, arredondando, 3.000 quilômetros de Sorocaba até Upanema. Eu fui com meu cunhado, ele foi num outro carro, ele foi no HB20. E nesse carro aqui só foi eu, meu pai. No outro carro foi meu cunhado, minha irmã e minha sobrinha, um HB20 1.6. E a nossa meta era fazer em 3 dias essa viagem. Então o primeiro dia a gente conseguiu atingir a meta. A gente foi de Sorocaba até Montes Claros, deu quase 1.000 quilômetros. O segundo dia a gente pegou um acidente na BR-116, pegou um congestionamento na verdade. Então a gente só rodou 400 quilômetros no segundo dia. Aí já deu uma quebrada no cronograma. No terceiro dia a gente conseguiu rodar mais uns 800. E aí no quarto dia a gente chegou no destino final rodando aí mais uns 800, 900 quilômetros. Então a gente fez a viagem em 4 dias, parando para dormir e rodando uma média aí de 800, 600 quilômetros por dia.
E aí eu fiquei um bom tempo lá no Nordeste, eu fiquei no Rio Grande do Norte, depois eu fui para Pernambuco, depois eu fui para Sergipe. E ao todo, com a volta depois deu praticamente, acho que a quilometragem tá aqui, eu acabei nem apagando. Cadê? Volta aqui, volta aqui. Opa, aqui ó. 7.539 quilômetros, menos uns cento e pouquinhos quilômetros que eu andei aqui, só de fim de semana. Fui no shopping, fui na igreja, uma coisinha ou outra, mas arredondando aí deu uns 7.500 quilômetros. Isso foi o total. Então assim, a viagem de ida foi super tranquila, a gente pegou um pouquinho de chuva bem no fim de Minas, na divisa com a Bahia. Foi quando começou aquelas chuvas lá de dezembro em Minas, mas pegamos um pouco. O carro foi muito de boa, foi extremamente confortável, confiável e tudo que se pode dizer de bom. Tem alguns pontos que eu separei aqui, pontos positivos e negativos para falar, mas depois no final eu faço um resumo e comento esses pontos. Mas a viagem de ida foi bem tranquila. A gente fez uma média na ida, eu acho que de uns 12 a 13, não lembro exatamente, porque a gente ficou muito tempo parado num trecho lá da BR-116, então desligava o carro, ligava, andava um pouco. A gente teve que ficar com o ar ligado porque estava muito calor. No período de chuva também a gente usou bastante o ar, e principalmente na hora do almoço, quando a gente estava dirigindo, porque o calor era muito forte e esse teto aqui ele esquenta um pouquinho, né? Mesmo tendo a proteção, ele ainda dá uma esquentada aí na cabeça. Mas de resto foi tranquilo. Depois eu andei em alguns trechos na rodovia para ir para outros lugares, né, para outras cidades, outras praias. Andei também na cidade. Minha esposa foi de avião depois, então tive que buscar lá no aeroporto e não sei o que. Então essa média final ali de 12,5 é tanto o trecho de estrada como o trecho de cidade. Eu acabei resetando a média da volta, mas na volta a gente fez uma média melhor. A gente fez acho que uns 13, 14, acho que até passou de 14. Porque eu tava com o pneu furado, igual eu mostrei ali no vídeo, na frente. Então tava com o step, na verdade. Um pneu furou na divisa de Minas com Bahia. Então tava com step e vindo numa velocidade mais tranquila. A média foi super, super bacana. Então compensou um pouco a ida com a volta. Então a experiência da ida e os trechos que eu andei nas cidades, os trechos urbanos, foi sensacional. Não tenho do que reclamar não. Agora eu vou falar um pouquinho da volta. Pois bem, a gente saiu de Porto de Galinhas aqui para e aí a gente saiu mais ou menos dia 27, eu não lembro exatamente, dia 28 de dezembro, foi uma terça-feira. Foi quando a chuva estava caindo solta lá na Bahia e no norte de Minas, né? Então a gente saiu de Porto de Galinhas, Pernambuco, e a nossa ideia era chegar até Feira de Santana, depois, isso no primeiro dia, né? De Porto de Galinhas até Feira de Santana, no segundo dia de Feira até Montes Claros, e no terceiro dia de Montes Claros até São Paulo, até Sorocaba no caso, né? Então a gente saiu bem cedinho de Porto de Galinhas, acho que eram umas 5 horas. A gente conseguiu chegar bem cedo em Feira de Santana. A gente rodou quase 1.000 quilômetros. Aí no segundo dia nós acordamos em Feira, com destino a Montes Claros. E no final da BR-116, mais ou menos em Divisa Alegre, bem na divisa de Minas com a Bahia, o pneu ali da direita, pneu novinho, tinha 4.000 quilômetros, nem isso. Ele furou, eu caí num buraco, não vi, eu estava atrás de uma carreta, colado, dei uma bobeada, caí num buraco, furou o pneu, a gente colocou o step e eu vim com o step de lá até aqui. Aí eu já tirei o pé e vim mais devagar. Então no segundo dia a gente conseguiu chegar em Feira de Santana, de Feira de Santana até Montes Claros.
E no terceiro dia a gente saiu cedinho de Montes Claros e chegamos aqui em Sorocaba à noite. A gente pegou muita, mas muita chuva em Minas, depois em São Paulo, até Campinas mais ou menos estava chovendo muito. Como que o carro se comportou na viagem como um todo? O que eu anotei aqui de pontos positivos e pontos negativos? Pontos positivos: segurança. É um carro que tem airbag de cortina, tem airbag aqui no banco, além dos frontais, tem controle de estabilidade, tem DRL, tem farol de neblina, tem esse painel sensacional, tem controle de velocidade, na palheta que fica aqui atrás, piloto automático, ele tem uma multimídia com computador de bordo, tem um GPS integrado aqui que foi útil nos lugares onde não tinha sinal de GPS, então ele mostra a cidade, enfim, foi bem interessante. Tem os radares também. Então assim, em termos de segurança, nota muito boa. Em termos de potência também, é um motor que não deixa a desejar, são 165 cavalos, praticamente 25 kg de torque, um câmbio automático com 6 marchas, um câmbio Aisin, muito, ele entrega bem pelo que é proposto para ele. A estabilidade do carro é sensacional, roda aro 17, pneu 225/45. Isso aí na chuva nem parece que você está na chuva, o carro literalmente senta na pista. O conforto do carro também é algo que tem que se elogiar. É um carro com um banco muito confortável, espaçoso, tranquilo. O porta-malas tem um espaço sensacional e é um carro também que ele dá um certo prazer de dirigir, de viajar. É um carro muito gostoso. Então esses são os pontos positivos. De pontos negativos, o que eu tenho aqui é algo bem pessoal e acho que nada que denigra a imagem do carro. Então o que eu coloquei aqui, ó? A roda é um pouco fina, né? O perfil 45 é um perfil bem baixo. E aí foi isso talvez que estourou o pneu, porque tinha carro, por exemplo, o carro do meu cunhado que estava atrás acho que era um pneu 65, então passou tranquilo. Então a roda fina absorve muito os impactos, né? Chega aqui no carro bastante impacto, bastante barulho, mas enfim, faz parte da esportividade do carro, da proposta do carro. A suspensão é um pouco dura, a suspensão é um pouco frágil também, né? Tem esse lance de Peugeot ser um pouco frágil, mas eu acho que faz parte também. Então a gente passou num buraquinho ou outro, eu já senti que o carro está fazendo um pouquinho de barulho. E a iluminação desse carro ela deixa muito a desejar. Por exemplo, aqui o farol está no alto, com farol de neblina, eu não consigo ver um foco muito além aqui do que está próximo. Então esses são os pontos negativos. Mas no geral é um carro que eu super recomendo para viagem, desde que você tenha total ciência da manutenção desse carro, né? É um carro que tem que estar em dia. Eu fiz uma manutenção pesada. É um carro que praticamente todos os problemas crônicos dessa versão já foram resolvidos, já foram trocados. O meu mecânico é um cara sensacional, que conhece THP de ponta a ponta. Então é um carro que estava super apto para viajar. Tanto que viajou aí 7.500 quilômetros sem nenhum problema, sem nenhum susto. E foi uma experiência assim muito boa. Para quem tem vontade de fazer uma viagem longa, tem um carro francês, um carro turbo, se você tiver o cuidado que o carro pede, você vai onde você quiser, vai e volta tranquilo. E é isso, pessoal. Se alguém quiser perguntar alguma coisa específica, pode deixar aí nos comentários. O carro dispensa muito o que falar, né? Depois a gente faz um vídeo mais detalhado do carro. Foi mais para contribuir aí com a minha experiência para quem tem interesse em fazer essa viagem um dia, quem tem um pouco de curiosidade de saber como o carro se comporta. Mas aqui, como vocês podem ver, foram praticamente 7.500 quilômetros, uma média de 12,5 e muitos momentos de prazer que esse carro me proporcionou. Assim, foi uma experiência muito bacana e super recomendo
para quem tem vontade, desde que você tenha respeito pelo seu carro e saiba o que você está fazendo, né? Não adianta você socar o carro, não ter cuidado nenhum e querer fazer uma viagem longa que aí é brincar com a sorte. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, pode colocar aí no vídeo. E depois eu vou postar os vídeos da viagem também. Eu filmei aqui, eu coloquei uma câmerazinha para filmar todo o percurso. Eu vou compilar tudo bonitinho depois e posto aqui no canal. É mais ou menos os trechos que eu passei, uns pontos de interesse, como o carro estava se comportando, como que estava a estrada. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção, um abraço, um excelente ano para todo mundo.